Boa noite a vocês. Hoje, 9 de fevereiro de 2026, mais uma das nossas reuniões ordinárias. Este mês com um pouco de atraso, porque deveríamos ter feito na segunda-feira passada. Segunda-feira, exatamente, há uma semana atrás, mas por problemas eu me encontrava em Floresta, estava praticamente vindo para aqui, para Maceió, e não deu para a gente fazer. Mas hoje a gente retoma as nossas reuniões e, de início, eu peço à nossa confreira Luma que profira hoje e faça a nossa oração da Abraz. Com você, Luma. Boa noite. Estamos aqui reunidos, né? Nós acadêmicos da Abraz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos à nossa oração que diz: ó Pai de bondade, a que viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada olhar. Nos caminhos da cultura, na fé renovada, ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia, que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, frutificando em cada alma, em cada chão, com união e paz, seguiremos assim em prol do Nordeste, em prol da nação. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria, que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que cada confrade, cada confreira seja instrumento de amor e inspiração, nas páginas do tempo, escrevendo a história do nosso sertão, a história do nosso sertão, com fé e devoção. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria, que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Amém. 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 Boa noite, Amém. Demberg. Aproveito para pedir desculpa pelo atraso, caros confrades, confreiras e presidente. Acabamos de iniciar, Edenberg, pelo menos oficialmente e devidamente gravada a nossa reunião. Nós estávamos a falar, antes de eu iniciar a gravação, sobre a quixabeira do Gilo, lá na Fazenda Tapera, onde houve a chacina. E Júnior falou a possibilidade de a gente fazer um evento fora da sede da nossa academia, do município sede. Bom, este ano eu lembro a vocês que aquela chacina da Tapera, ela ocorreu há 100 anos atrás. Eita! 28 de agosto de 2026 completam 100 anos daquele episódio marcante na história do cangaço. E no dia do meu aniversário. Arrepiei. No dia do meu aniversário. Foi. E eu pretendo... Boa noite, Leandro. Você entrou aí, mas continua escutando. E eu pretendo... Boa noite, meus irmãos. E eu pretendo fazer um trabalho este ano no sentido de que a gente, no evento que a gente vem a fazer em julho, ou final de junho, a gente faça a sagração do lugar de memória, que é aquele cemitério da Fazenda Do Gilo. do Gilo, da Fazenda Tapera. Fazenda Tapera. Tem uns complicadores que alguns de vocês talvez saibam, para a gente viabilizar isso. Por isso é que eu digo que eu vou, este ano, trabalhar para que a gente consiga isso aí. Então, se preparem.
pode ser um evento diferente, mas eu acho bastante importante a gente fazer essa sagração lá. Viu, Loma? Uhum. Então, você Por sinal, presidente. já vá se preparando aí. E foi proposital, né, o Isso. artigo, porque eu saí com esse pensamento e arrasada, cheguei aqui, botei para escrever e, olha, vai dar rock, viu? Isso. Por E eu sinal, vou, presidente, sim, só a título de informação, nessa segunda coletânea da Abras, eu escrevi exatamente um artigo sobre essa chacina, né? Escrevi exato. exatamente sobre isso. Só a título de informação. Ótimo. Foi. Perfeito, perfeito. A ideia básica que eu vou tentar viabilizar é a gente fazer uma, como é que a gente chama? Uma placa em granito Uhum. com o nome dos que tombaram naquele episódio. E Excelente. deixar marcada para a gente colocar lá dentro daquele cemitério. Excelente. E, além disso, fazer uma restauraçãozinha naquele cemitério. Colocar um portãozinho que vocês lembram que não tinha, já tinha caído, não sei. Fazer uma melhora para que ele não venha a tombar tão cedo, né? Muito Demore bem. mais para frente. Mas para mexer nisso aí, a gente precisa ir com calma, porque tem uns problemazinhos lá que eu acho que, não sei se vocês sentiram naquela visita. Um irmão parece que pensa de uma forma, outro pensa de outro. Tem aquela questão de que alguns que tombaram parece que ajudaram Lampião a chegar ali com Horácio. Então, eu vou aplainar essa questão, mas vou trabalhar para que a gente faça isso. Inclusive, bancado pela academia. O serviço no cemitério e a placa, tudo direitinho. Eu acho que é um marco que a academia deve à floresta. Muito bem. Vamos trabalhar por ele. E também, Leonardo, pode-se plantar uma árvore. No lugar Eu dela. estava pensando levar a quixabeira para lá. Sim. Porque Pode se ela ficar onde ela está, vão terminar Vai queimando. Vão terminar queimando para utilizar o terreno, aquele negócio todo. Exatamente. Então, a gente serraria e daria um jeito de levar para lá e fincar ela lá de maneira que fique preservada. Exatamente. Eu acho que o local mais adequado para ela. E assim, Então, se fizer um tratamento nela, né? Tem uma espécie de verniz próprio para poder passar, para não dar ninho de passarinho, não dar inseto, né? Porque tem toda uma preparação para poder preservá-la. Eu fiz todo o histórico dela cientificamente, sabe? Deu assim umas 3 páginas, todo científico, assim, todo detalhado mesmo. E comparei com outras árvores que são lugares de memória já, né, já consolidados assim, a partir da Figueira de São Paulo, no Shopping Pedro II. E aí fiz uma coisa muito boa que vai dar roca aí para nós. Pois é. E isso no livro, lançamento em cima do evento. Leva para o cemitério a quixabeira tombada, morta? Sim. Mas a madeira preparada, assim, com verniz? Não tem um museu ainda, né? Porque até uma cobertura poderia se colocar só no lado dela, poderia ser colocada dentro de um vidro, dentro de um... Aí é complicado demais. Aí é complicado demais. Mas dá um tratamento, como mais ou menos como você falou, um verniz, uma coisa, poda ela, mais ou menos.
a ideia é por aí. Para o detalhe, a gente pensa. Vai amadurecendo a ideia. O negócio é tirar ela dali, para não ser queimada. Exatamente. Isso para Vamos ontem. Para isso, eu acho que eu tenho uma pessoa que pode me ajudar bastante, que é o Cristiano. O Cristiano conhece bem aquele que eu já não lembro o nome dele, é um nome de um povo complicado que eu não decorei direito, aquele que ajudou a gente lá. Não foi aquele do dia que vocês estiveram lá, foi um que a gente contactou com ele, porque quando a gente esteve lá, só tinha um dos irmãos. Eu também não decorei o nome dele. É Pané. Mas aquele que estava lá, qual é o nome dele? Não, o mais novo é Pané. E o Pané. outro. Pronto, Pané é o que é muito ligado a Max de Carmelita. Isso. E tem o outro Que era motorista de Dominguinhos. que teve outro que recebeu a mim, a Cristiano e a Denis, antes de vocês estarem lá, que viabilizou aquela nossa visita. Então, eu vou trabalhar. Eu queria Sim. saber, presidente, se ainda está resguardado, se está guardado aquele souvenir para quem quiser pegar e trazer ainda, que o senhor falou lá. Lá na casa do Se está preservado lá. coronel, né? Do coronel, na casa do coronel. Do parente de Nivaldo. Não é o Presidente, souvenir, não é esse? Antes de você entrar na pauta propriamente dita, deixa eu só fazer aqui duas colocações. Primeiramente, agradecer a minha confreira Célia por esse presente maravilhoso, que inclusive virou aqui atrativo na minha biblioteca, viu? Muito obrigado, viu? Fiquei bastante contemplado, bastante feliz com esse presente. E segundo, eu quero dar os parabéns. Eu estou, digamos, encantado com o livro escrito pela nossa confreira Diana, Triunfo, a Corte do Sertão, que eu estou lendo. Ainda não li completamente, não, mas é um monumento à cultura e à história, principalmente do povo de Triunfo. Parabéns, Diana, que maravilha, viu? Estou lendo aqui com muito carinho, com muita atenção, inclusive procurando abstrair desse livro muitos conhecimentos que você muito bem coloca, você muito bem pontua, sem levar em consideração as fotografias, viu? Eu não contei não, mas eu vou contar, mas é mais de uma centena, com certeza. Mais de 700. Parabéns. Obrigada, Idenberg. Eu tenho a segunda e a terceira edição. Eu estou procurando a primeira, viu? É mais difícil. Foi em 2003. Já vai longe. Beleza. Procure o Luiz Ferraz, que ele tem. Luiz Ferraz, deve ter. Deu uma edição nova a ele, você pega a primeira. Né? Tá certo. Mas será que ele dá? Vou ver se eu consigo. Mas será que ele solta a primeira, Gilmar? Bem, Eu acho difícil. Quem tem, soltar, né? Tem gente que gosta de capa nova, bonitinha e tal, e esquece da capa rasgada, rasurada, né? Mas o Luiz gosta de coisa antiga. Ele fica. Uma capinha minha velha ali de Elisa aqui, ó. Mas eu não vendo, não, que é da primeira edição. Porque tem duas edições. Mas e essa homenagem do centenário seria em agosto? Não, agosto não. Agosto já não é um tempo muito legal. Mas, mais ou menos, primeira quinzena de julho ou na última quinzena de junho ou julho. Por quê? Porque Julho é mais melhor. fácil, é mais fácil, pelo menos para mim,
eu trabalhar esse evento, porque normalmente eu pego minhas férias ou final de junho ou julho, ou início de julho. E aí eu consigo trabalhar com mais tranquilidade. E agosto já fica até um pouco complicado, porque a temperatura já começa a subir. Eu acho mais adequado ou final de junho ou julho. Julho. Eu falo final de junho para ver se, no caso da realização de palestras, se a gente consegue levar o povo da terra para escutar as nossas palestras. Por quê? Porque ainda estarão, provavelmente, em aula, e quando chega nas férias, como vocês viram, os alunos fogem das escolas e não querem participar de quase nada. Os que foram ali naquele evento foram quase que... Por causa da pontuação que ia ganhar. A pontuaçãozinha, coisa e tal. Mas eu acho que a gente tem que ampliar mais, trabalhar essa questão com as escolas, viabilizando as pontuações para as horas extracurriculares. Eu acho que precisa ir por aí mesmo, senão a gente nunca vai conseguir trazer nas férias ao auditório o aluno que está em férias, né? Vamos ver. E bom, Célia vai preparar logo um cordel. Né, Célia? Como é, Diana? Uma aula? Célia, preparar um cordel sobre... Um cordel para você lançar para a gente. Não, eu estou preparando o cordel da Conceição Caú. Eu pretendo botar ótimo. Ótimo. Muito bom. Outra coisa, aproveitando, o quórum hoje é baixo, é uma reunião ordinária, sem uma pauta específica, né? Mais chamativa, digamos, né? Mas eu queria lembrar a vocês, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gilmar, ok. Beliel não está aí. O Wagner. Guimarães. Guimarães ainda está escutando? Acho que não, né? Estou escutando, presidente. Estou escutando. Pode ficar tranquilo. Estou escutando. Guimarães, eu lhe mandei aquele texto para o livro que a gente pretende lançar dos patronos e dos respectivos acadêmicos. E você ficou de fazer uma revisão e me devolver. Está lembrado? Estou não, presidente. Estou lembrando, não. Vou mandar de novo, viu? Mande. Nina Rodrigues, não é isso? Vou falar agora e serve para quem já recebeu e não me retornou. É o seguinte, Gilmar já fez o dever de casa dele. É o seguinte, nós pretendemos, este ano, lançar um livro, lá no segundo semestre, talvez para o final do ano, um livro com as biografias dos patronos, com os seus respectivos ocupantes da cadeira. Na primeira página do artigo, do capítulozinho que vai caber a cada acadêmico, na primeira página, isso serve, que eu vou falar agora, para os acadêmicos efetivos. Então, na primeira... Leandro está me devendo também.
Na primeira página, Verdade, assumo a dívida. Vou lhe pagar. eu vou. Na primeira página, eu mando para vocês o que eu fiz com relação ao meu patrono, o patrono da minha cadeira. É um texto que vocês devem fazer bem informal. Diana também já fez, a gente fez um ajuste. É um texto bem informal, que eu chamo assim, um levantado de bola para o que vem a partir da segunda página, que é a biografia do seu patrono. Aí sim, a biografia do patrono, a partir da segunda página, normalmente eu tenho mandado para vocês uma primeira proposta. E aí vocês analisam, corrigem, faz algum acréscimo, cancela alguma coisa que tiver errada e retorna para mim de novo. E na parte final, aí vem o seu currículo do acadêmico. Normalmente eu também mando alguma coisa que a gente já tem aqui. Então eu mando, vocês olham, ajustam, faz o que entenderem adequado e me devolvem. Então, daqui, eu me lembro que o Guimarães eu já mandei e o Leandro também. Deixa eu ver se tem mais algum que eu já mandei. Idenberg, acho que não. Qual é a cadeira, Idenberg? Minha cadeira é 24, não mandou ainda não para mim, não. Não, mandei não. Tá certo. Para mim também não. Também não. Deixa eu dizer para vocês, para quem eu já mandei. Gilmar está fechado já. Beliel eu mandei. Wagner, mandei. Guimarães, mandei. Mas vou mandar de novo. Emanuel, eu mandei. Osmiro, mandei. Câmara Cascudo, Manuel Severo, mandei. André, mandei. Denis e Nivaldo, mandei. Frederico, mandei. Júnior, mandei. Gustavo, mandei. Leandro, mandei. Fabiana, mandei. E Fabiana já me devolveu. Acho que está fechado o dela. Diana, já mandei, está fechado também. Pronto. Esses que eu falei que mandei e não falei que está fechado, é os que estão ainda me devendo. Os acadêmicos correspondentes, logicamente, não só vão ter a biografia da própria acadêmica correspondente. Aí depois a gente resolve que fica mais fácil. Mas quem tiver os seus currículos num texto, não aquele de, como é que a gente chama? Aquele que você apresenta aquele complicadão lá que é completo demais. É um texto discursivo. O Lattes? Lattes. Como é que a gente chama ele? Currículo Lattes. Currículo. Não, aquele Lattes, né? Currículo Lattes, aquele treco lá que é complicado demais. Aquele ali. Aquele ali. Aquele não serve para a gente colocar no livro, não. É uma mini biografia. O currículo tem gente que tem um currículo que não sei quantas páginas. Pois é uma coisa. Uma mini biografia fica legal. Isso. Tá certo? Então, eu fico aguardando. Eu peço que quem recebeu vá tratando o texto
para que a gente não fique tudo em cima da hora para uma pessoa só, no caso, para mim. Ok, pessoal? Guimarães, eu vou mandar de novo para você, e acho que você entendeu mais ou menos o espírito da coisa. Primeira página, você vai substituir o que eu fiz com relação ao meu patrono por um texto seu. Essa página não pode passar de uma, tem que ser uma página, conforme o arquivo que eu vou mandar, com a formatação que eu mandar, só uma página. E também é conveniente que não deixe espaço sobrando. Trabalhe o texto aí, texto bem informal, de maneira que substitua o que eu mandei. Beleza? Beleza. Abraço. Sendo assim, vamos passar para, digamos, a única pauta realmente que estava previsto, que é a exposição de uma resenha, hoje feita pela confreira Anita Paixão. Pode se preparar, Anita, e abrir o seu microfone. A palavra é sua. Após a Anita fazer a resenha, apresentar a resenha, a gente volta a nosso bate-papo informal. Com você, Anita. Mais uma vez, boa noite a todos. Presidente Leonardo. Se possível, desliguem os seus microfones para evitar a interferência. Pronto. Presidente Leonardo, confreiras e confrades. Antes da apresentação da resenha do livro Traições no Cangaço, do nobre confrade José Idenberg, nobre de Sena, pseudônimo Ginsena, peço licença para registrar a grandiosidade do evento Memórias do Sertão, Histórias, Culturas e Tradições Nordestinas, promovido pela Abraz, e realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2026. Meu reconhecimento e gratidão ao presidente Leonardo e a todos que fizeram parte da organização do evento e que contribuíram para o sucesso do mesmo. Passemos à apresentação da resenha. De início, quero ler a biografia do autor, né, que é o José Idenberg Nobre de Sena, o Ginsena. José Idenberg Nobre de Sena nasceu em 16 de junho de 1970, no município de Ibicuitinga, Ceará, então distrito de Morada Nova, Ceará, o qual veio a emancipar-se em 1989, tendo sua família se transferido para Morada Nova, no ano de 1973, onde cursou o primeiro e segundo graus no Colégio Municipal Centro Educacional Coronel José Epifânio de Chagas, hoje CEBZ-JEC. Iniciou o curso de Direito na Universidade Regional do Cariri, URCA, em 1996, na cidade do Crato, Ceará, e o concluiu em 2000, na Universidade de Fortaleza, Unifor. É pós-graduado, lato sensu, em Direito Tributário, Trabalhista e Previdenciário, pela Faculdade Ateneu, FAT, de Fortaleza, e Direito Penal e Processo Penal, pela Faculdade Católica Rainha do Sertão, de Quixadá. Ex-assessor jurídico da Câmara Municipal de Ibicuitinga e do município de Ibicuitinga. Ex-assessor jurídico do município de Morada Nova, ocasião em que foi presidente do JAB, AMT, ex-conselheiro tutelado de Morada Nova, por um mandato. Ocupou as funções de secretário adjunto e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Limoeiro do Norte, hoje subseção do Vale do Jaguaribe, acadêmico efetivo, fundador da Academia Jaguaribana de Letras Jurídicas, tendo como patrono historiador Morada Novense Raimundo Girão, acadêmico efetivo da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, Abraz, ocupante da cadeira 24, número 24, tendo como patrono o escritor cearense José Martiniano de Alencar,
advogado contratado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores familiares de Mora da Nova, por mais de 10 anos. Advogado contratado do Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Aracati, desde 2018. Advogado titular do Escritório de Advocacia, Dr. Idenberg Sena, com sede em Morada Nova e filiais em Ibicuitinga, Quixadá, Milhã e Aracati. Advogado atuante principalmente nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. Foi por vários mandatos presidente do PCTUP em Morada Nova. Participou como convidado com regularidade semanal por mais de um ano do quadro Falando Direito, na Rádio Caiçara FM de Morada Nova. Publicou o livreto Deforma da Previdência, de circulação regional, já esgotado. Publicou em 2021, em lançamento do ano de 2022, o livro Crônicas de um Passado Presente, praticamente esgotado. Escreveu artigo para a primeira coletânea organizada pelo professor Adriano de Carvalho Duarte, com o título Para Tirar Raça, publicado em 2022. Escreveu artigo para a primeira... Escreveu um novo artigo para a segunda coletânea organizada pelo mesmo professor, com o título Lampião, Padre Cícero e a Coluna Prestes, que se encontra no Prelo. Essa biografia que eu estou lendo é de 2023, né? Então, possivelmente, já houve o lançamento. Concomitantemente a este livro temático, encontra-se também no Prelo livro de poesias, Diálogos Poéticos, do seu primeiro relacionamento de ver as filhas Idna Lara, estudante de medicina, e Ivna Mara, estudante de medicina veterinária, casada atualmente com Maria Eridene Almeida Alves, bacharelanda em Direito, com quem tem 4 filhos, Tira, Idenberg Filho, Juan e Henry. Bom, trata-se o livro Traições do Cangaço de obra primorosa, em sua forma e seu conteúdo. Se não me falha a memória, eu adquiri o livro, eu acho que foi até com Adriano, no Cariri Cangaço de João Pessoa, em 2024, não é, Célia? Foi, Célia, 2024, né? O Cariri Cangaço de João Pessoa. Foi, livro sim. De capa... Não é isso? Novembro de 24. Isso. Livro de capa dura, com projeto gráfico e capa impecáveis. Destaque para a emblemática fotografia da capa, retirada do livro Guerreiros do Sol, do mestre Frederico Pernambucano de Mello, na qual aparece a cabeça decepada do cangaceiro Atividade, morto traiçoeiramente pelo companheiro de cangaço Barreira. O livro está aqui. Eu, quando passei e vi esse livro, fiquei a capa, a forma dele, eu fiquei encantada. E fiquei mais encantada com o conteúdo. Gisena propõe uma leitura instigante, crítica e lança luz sobre os conflitos internos, as disputas de poder, os interesses pessoais e as delações que contribuíram decisivamente para a derrocada de muitos bandos, inclusive o de Lampião. A obra revela que o cangaço era marcado por fragilidades humanas, medo, ambição, vingança e sobrevivência. Com linguagem acessível, porém fundamentada em pesquisa histórica, depoimentos e registros documentais, o autor constrói uma narrativa que equilibra rigor e fluidez. O texto dialoga tanto com o leitor acadêmico, quanto com o público geral interessado na história do Nordeste e no imaginário do cangaço. Ao abordar episódios emblemáticos, o autor contribui para desmontar mitos consolidados e convida o leitor a refletir sobre o cangaço como um fenômeno complexo, atravessado por contradições morais e sociais. Traições do Cangaço é, portanto, uma obra relevante para quem busca compreender o cangaço para além do heroísmo ou da criminalização simplista. O livro evidencia que a história do sertão armado também foi escrita por gestos silenciosos, acordos ocultos e escolhas individuais que mudaram o curso dos acontecimentos, reafirmando que, mesmo em contextos extremos, o fator humano é decisivo. O livro ele possui 5 capítulos. No primeiro capítulo, intitulado Traição e Traidores, Constância na História da Humanidade, o autor, com muita propriedade, subdivide. Ele faz essa subdivisão
o traidor em duas subespécies, o traidor espontâneo e o traidor compulsório, nas páginas 37 e 38 do livro. O traidor espontâneo é aquele que busca a traição, que toma a iniciativa da traição, que confabula, que cria condições para que a traição seja ultimada, com a livre consciência de que está traindo, não apenas a pessoa, mas a própria confiança do traído, sabendo, ou pelo menos tendo motivos suficientes para saber que com o seu ato traiçoeiro estará prejudicando, arruinando ou mesmo levando à morte a pessoa alvo da traição. Geralmente, o traidor espontâneo angaria alguma vantagem com seu ato traiçoeiro, ou mesmo visa algum deleite com a traição. No que se refere ao traidor compulsório, geralmente este age sem o comando da situação, contra sua vontade, movido por circunstâncias externas e totalmente fora do seu controle. Na verdade, o traidor compulsório não tem o instinto de trair, não guarda em seu âmago esse repudiante karma. Não quer, pelo menos a princípio, que nada de mal ocorra com a pessoa a ser traída. Na verdade, o traidor compulsório, muitas vezes, trava com a pessoa a ser traída uma sincera relação de amizade, de respeito e de admiração. Resiste o quanto pode, dissimula, nega o que sabe ao mais não poder, até o último momento, até o finíssimo interstício temporal que separa a sua vida da morte. Não obtém nenhuma vantagem com seu ato. Ainda no primeiro capítulo, Ginsena cita passagens bíblicas e históricas, onde a traição se fez presente. O autor destaca a traição mais significativa, mais conhecida e mais repudiada de toda a história da humanidade, a traição de Judas Iscariotes, que entregou Jesus aos seus algozes. Cita ainda, entre outros, Caim e Abel, José do Egito, Sansão e Dalila. Prosseguindo, o autor faz relatos de traição na história da humanidade, os quais citarei alguns personagens que traíram ou foram traídos. Alexandre o Grande, Nero, Henrique VIII, Robespierre, Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Euclides da Cunha, Antônio Conselheiro e Delmiro Gouveia. Finaliza o autor com precisa definição de traidor, elaborada por Rui Barbosa. Isso finalizando o primeiro capítulo. Segundo Rui Barbosa, a definição de traidor. Não preciso descrever o traidor. Quem não conhece, a natureza o fez esguio como a cegonha para as imigrações, fê-lo escorregadio como a enguia para as fugidas, fê-lo como camaleão, cambiante e multicor para as adaptações mais variadas. O fez com as duas disposições do morcego, para a dentada e para o assopro, o afago e a sangria. Este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, intitulado Traidores Cangaceiros, Ginsena afirma, aí na página 86. Nesse sentido, percebe-se no cangaço a traição mais generalizada, como se fosse elemento intrínseco ao próprio cangaceirismo, executada não só contra e por cangaceiros, existindo naquelas eras uma verdadeira cultura da traição, algumas vezes até mesmo incentivadas pelas autoridades que compunham o alto escalão da sociedade. O certo é que no cangaço a chaga da traição andou impregnada na mente de muita gente, seja por parte dos aliados dos bandoleiros, seja pelos próprios bandoleiros, traindo-se mutuamente, seja ainda por companheiros das forças legais. Sem esquecer a pitada de traidores
correspondente a simples civis, além, é claro, das tristemente românticas traições passionais. O autor prossegue citando alguns casos de traições protagonizadas por cangaceiros, os quais destacam algumas: Antônio de Ingrácia, Antônio Rosa, Barreira, que ilustra a capa da presente obra, Candeeiro, Criança, Esperança, Jararaca, Juriti, Livino, Luiz Pedro, Pancada, Velocidade, Zé de Julião, Zé Sereno. O autor, ele cataloga esses traidores, né, ou esses traídos, pela ordem alfabética. E dentro de cada personagem, ele discorre sobre o episódio, sobre a situação, com muita propriedade. Registro covarde, dentre esses que foram citados, registro covarde assassinato de Cristina, no dia 21 de julho de 1938, pelo trio cangaceiro, Candeeiro, Luiz Pedro e Juriti. Nas palavras de Ginsena, os cangaceiros acima discriminados cometeram a traição, não somente contra a indefesa Cristina, mas também ao que havia deliberado em conjunto pelos componentes do Estado-Maior do Cangaço, dos maiorais do bando de Lampião. No terceiro capítulo, intitulado Traições de Volantes, Soldados e Oficiais, o autor afirma: a índole traiçoeira na época do cangaço, no entanto, não era exclusividade dos cangaceiros. Não habitava somente a personalidade, a mente e a alma putrefatas dos foras da lei, sendo tal conduta também utilizada com uma certa constância, sem constrangimentos e com o mesmo grau de repúdio pelos componentes das forças volantes, pelos soldados e pelos oficiais que perseguiam os bandoleiros. Neste ponto, também se equiparavam os homens da lei aos foras da lei. É bem verdade que não se pode generalizar. Assim como nem todos os cangaceiros eram traiçoeiros, nem todos os volantes, soldados e oficiais eram afeitos à traição. Traição bastante corriqueira praticada pelos homens das fardas, a qual não está sendo explorada com afinco neste trabalho, são as traições feitas à própria farda, à sua instituição, quando estes homens, ditos da lei, deixavam de cumprir com suas funções e encargos, principalmente quando executavam os bandidos, já capturados, indefesos e sob a custódia da lei. Uma traição dupla, né? Traição com a própria instituição que eles representavam, contra a própria farda, e a covardia, né, de muitas vezes executarem, né, o prisioneiro já rendido, e eram executados e de forma bárbara, como a gente bem sabe. Ginsena prossegue, no terceiro capítulo, citando alguns casos de traições protagonizadas pelos homens das fardas, os quais destacam Clementino Quelé e João Bezerra. No tocante ao tenente, João Bezerra afirma: segundo alguns historiadores, João Bezerra era cúmplice de Lampião em suas extravagâncias criminosas pelos ariscos sertões nordestinos, chegando ao ponto de jogar cartas horas seguidas com o rei do cangaço. Mas isso era o de menos. O demais era que o oficial, segundo apregoam alguns historiadores e escritores do tema, era que ele, João Bezerra, se tornara um dos maiores e mais constantes e importantes fornecedores de munições para alimentar e condicionar as bravuras e as covardes matanças e assaltos perpetrados pelo cangaceiro Vesgo e seu terrível bando
fascinoroso. No quarto capítulo, intitulado Traições por coiteiros e civis, o autor registra que são diversos, inúmeros, incontáveis os relatos dos escritores, estudiosos, pesquisadores e historiadores do tema cangaço, a respeito das traições perpetradas por coiteiros e por civis em geral, e menciona a clássica divisão dos coiteiros. Página 160. E aí vem a clássica divisão dos coiteiros. Os que acoitavam os cangaceiros para se dar bem na vida, para enriquecer ilicitamente às custas dos bandoleiros, diga-se, das mortes dos sertanejos. Aqueles que acoitavam os cangaceiros como forma de vingança a uma afronta ou desfeita sofridas pelos policiais, que não eram raras, e, finalmente, aqueles que agiam contra a sua vontade, premidos pelas circunstâncias estas que não estavam ao seu alcance alterar, sob pena de malferimento de seus bens, de suas propriedades, de suas integridades físicas e de suas próprias vidas e das vidas de seus familiares. O autor prossegue citando alguns casos desta categoria de traições e traidores, os quais destacam Adão Roxo, Antônio da Pissarra, Antônio de Amélia, Antônio de Chiquinho, Cirila, Família Alves, Joca Bernardes, Orismídia, que teve a língua cortada, Pedro de Cândido. No quinto capítulo e último, intitulado Traições Passionais, afirma o autor: os crimes passionais são uma demonstração concreta da proximidade dos extremos, onde o amor convive muito próximo do ódio, da morte, do assassínio, da saudade e do arrependimento, apenas em átimo de segundo, em decorrência de um fato ou de uma conduta humana. Tudo pode virar pelo avesso. Tudo pode se transformar de repente, tudo pode se metamorfosear para sempre. Todo o colorido da vida poderá se transformar num gigantesco buraco negro. Gisena prossegue citando alguns flagrantes históricos dessas traições, as quais destaco Cristina, né? Eu já citei no segundo capítulo, não, no primeiro capítulo, Dulce e Lídia. Registro mais uma vez a covardia dos assassinos de Cristina e o suplício de Lídia, ao ser morta a pauladas por Zé Baiano, né? Suplício esse que em breve nós teremos o livro de Luma a ser lançado lá no Oxente Cangaço, com toda essa história. Bom, finalizando, presto minha homenagem, parabenizo o confrade José Idenberg, nobre de Sena, pela grandiosidade e pela relevância da obra, fruto de muito estudo, muito conhecimento e muita dedicação. Agradeço a atenção e a paciência de todos. Muito obrigada. Beleza, Gustavo? Boa noite, Gustavo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, confrades. Boa noite. Desculpa o atraso. Tá em Maceió, Gustavo? Maceió. Beleza. Ah, você não podia perder aquele galo na sexta ou foi no sábado? Eu vi você lá no meio daquela gandaia toda lá. Eita. Me levaram. Aqui em Maceió, é na sexta ou é no sábado? Acho que é na sexta, né?
Eu apareci no sábado. No sábado. É o galo da madrugada. O galo não, é o. Como é que é? É o Pinto. O pinto, é o pinto da madrugada. Recife é o galo da madrugada, aqui é o pinto da madrugada. Mas tinha Em, bastante gente e o trânsito estava horrível naquela em, região ali Penedo, da Paz do Sara. em Penedo tem um ovo. Tem o que? O ovo, é? É. É isso. Cada um com as suas. Pessoal, eu estava tentando aqui localizar um vídeo que me mandaram, um vereador lá de Floresta. Eu não achei e não acho mais. Falando sobre a questão do prédio do antigo 3º Batalhão da Polícia lá de Floresta. Ele comunicando que o governo do estado já decidiu por não levar a leilão aquele prédio, como eu estava prevendo desde o início. Aquilo ali não ia prosperar. E realmente ele confirmou hoje que a governadora já sinalizou que não será levado a leilão. Mas, infelizmente, também não sinalizou a governadora a questão da reforma, da preservação do prédio. Então, continua o grande problema, difícil de resolver, porque parece que os políticos não se interessam muito por esse tipo de obra, que também parece não dar voto. Mas vamos adiante, pelo menos continua lá. No dia que aparecer um anjo aí para apresentar uma emenda, uma coisa, talvez aquele prédio venha a sofrer uma intervenção e possa ser visto por todos nós durante muitos e muitos Sobreviver. anos pela frente. De Júnior, quem falou? Não, esperamos que eles possam sobreviver, né? Pois Esse é, impasse, pois é. né? Eu continuo assim indeciso com relação à questão da privatização do prédio, porque minha preocupação muito mais do que ir a leilão ou não é como fica a responsabilidade de quem venha a adquirir com relação à preservação ou à própria restauração daquele prédio. Esta é a questão maior. Mas pelo menos ficou aí, no mínimo, adiada a questão. Vamos adiante. Bom, a palavra está aberta. Quem quiser. Luma. Eu levantei aí a mão só para, assim, complementar ou, né, dizer assim, que foi um livro que me ajudou muito, porque eu fico pensando como ele, Ginsena, o tempo que ele passou procurando, né, cada detalhe de traição e desse povo todo, que ele não começa só no cangaço, né, ele faz uma geral lá de trás, né? E aí termina aqui no cangaço. Então, eu achei muito interessante, porque eu não tinha visto ainda assim, e o livro é um livro que qualquer universidade poderia indicar para o aluno. É um livro acadêmico, é um livro que a gente vê que ele tem fundamentos, né? E ele dá uma fundamentação dos autores que não tem nenhuma palavra que diga assim, onde é que ele viu isso? Né? E aí, dentro da pesquisa que eu estava fazendo para a traição de Lídia, aí tem um interessante que tem o cangaceiro que diz que ele
viu a mulher sendo traído com o sobrinho, ele viu e aí, em vez de botar para fora, não, ele arrumou as coisas e foi embora, né? Que foi o Justo Mansinho, o Antônio do Gelo. E não quis briga, quer dizer, foi embora. Dentro do cangaço, um homem fazer uma grandeza dessa, eu não tinha visto ainda, né? Eu achei interessante porque foi a primeira vez que eu vi no livro de Gicena. Aí também, nessa mesma página, ele diz assim, naqueles tempos avoengos, aí eu procurei em todos os dicionários que eu tenho aqui, o que é avoengos e não sei. Eu disse, Mas já aprendeu. não, porque eu disse, eu acho que isso é um linguajar de lá, porque eu não achei, eu queria que ele me dissesse o que é avoengo, tempos avoengos. É um termo jurídico. Ah, Os pois nossos avós. Pronto, exatamente. pois é, eu não Avoengo vem achei. de avó, de avós. Tempos avoengos, de tanta violência. Aí eu procurei no Google, procurei nos dicionários e não encontrei. Mas mesmo assim, como foi citação dele, eu deixei do jeito que está, né? Que tá aí. Mas o livro, para pesquisa, não tem coisa melhor. E tanto que ele é todo assim, ó, marcado, com papelzinho as páginas, porque teve página aqui que me interessou demais. Então, parabéns a intérprete aí, né, da avaliação do livro, que foi excelente. A Anitta é muito boa nisso. E parabéns aos dois e a todos. Obrigada. Mais alguém? Antes que apareça mais alguém para falar, Gustavo, antes de você entrar, a gente estava conversando sobre nosso próximo livro, que deve ser lançado esse ano, O Sertão de Bravos 3. E eu lembrando a quem tiver interesse em apresentar algum texto, algum artigo, que deve fazer isso até o final de abril. E você estava trabalhando naquelas cabeças, né? É verdade. Tá. E aí bota para frente. É interessante Vamos. aquela questão. Gustavo vem trabalhando já há algum tempo no roteiro, levantando o roteiro por onde passaram as cabeças dos cangaceiros a partir da saída lá de Piranhas. Não é isso, Gustavo? Isso. A partir de Piranhas, aquelas cabeças que foram jogadas lá em cima de um caminhão, sei lá, e rodou o estado de Alagoas por diversos municípios e tem novidade, quer dizer, pelo menos novidade em relação ao que se tinha como verdade há pelo menos 5 anos atrás, não é isso, Gustavo? Tem. Foi aparecendo, né? A gente vai juntando, né? Que em tudo é aquela coxa de retalho, né? E foi aparecendo tanto a trajetória daquele tempo, né, das estradas, como das cidades da época e povoados. Aí deu para montar, mas é muito difícil, viu? Porque tem uma parte assim que fica um pouco a desejar, que é a história quando chega em Palmeira dos Índios, tem umas cabeças que vão de trem. Então, não tem nunca assim a quantidade exata e de quem foram as cabeças. Agora, tem uma história antiga que tem uma relação com isso. É que disseram em Quebrangulo que as cabeças de Lampião passaram o trem passou por lá. Quer dizer, não era as cabeças, pode ser alguma cabeça de algum dos cangaceiros, né? Mas a gente vai tentando aí, dentro da limitação, para passar, né? Se Deus quiser, ela vai sair nessa nossa antologia.
Quer dizer que o livro dos patronos é outro, né? São dois. O Patronos é aquele que eu lhe mandei de ontem para hoje, sei lá. Foi. É uma coisa. E esse que a gente está falando agora é o da Sertão de Bravos 3, já a terceira antologia da academia. Esse é o artigozinho que você... O ideal é que você consiga fechar. Veja, a informação a completa sobre quais cabeças foram por uma estrada ou por outra, realmente é dificílimo. Mas você pode fazer aproximando o máximo possível com o conhecimento que hoje se tem, né? Não, a gente vai aceitar o que disseram, não pode ser achismo, não, né? Isso. É o que disseram. Fulano disse isso. Aí eles... Com base nas informações que chegaram, que você conseguiu levantar, né? Vou aproveitar, viu, para parabenizar o pessoal do Instituto Histórico de Pernambuco, o Leonardo Gominho, a turma toda, né, que entrou agora. A Abras tem uma pleiade, uma representatividade de participantes, de membros do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco bastante grande. Diga aí, Diana. Diana, Ioni Sampaio, Denis Carvalho, Valdir Nogueira, Leonardo Gominho. Esqueci algum? Salvo engano, está faltando um ainda aí. E no daqui de Alagoas, é por isso que eu falei o nome errado, Instituto, que o daqui é Instituto Histórico e Geográfico. Aí tem o nosso querido Claudemiro Avelino, né? Exato. E aqui em Alagoas temos um. Diz, Idenberger. Presidente, retornando aqui à análise do livro, a essa bela resenha que foi feita aí pela nossa confreira Anita, eu quero ler aqui um texto, se eu não me engano, de Olavo Bilac, que diz o seguinte: certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade rural, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesas. Ele reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, para publicá-lo no jornal, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria bem mais fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se já tinha vendido a propriedade. E ele respondeu: nem pensei mais nisso. Respondeu ele: quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Desisti de pronto. O que eu quero repassar com esse texto? Que, às vezes, a gente é valorizado muito mais do que a gente pensa que é. Então, se a gente pudesse, eu, pelo menos, eu escrevia e não vendia um livro. Eu repassava tranquilamente, doava, porque o importante não é fazer. O importante é que as pessoas conheçam o seu pensamento, que lhe critiquem, que polemize respeitosamente, que discuta, que aprenda e que ensina. E, na verdade, nós que escrevemos, não somos nós que temos que dar e que damos valor ao nosso livro, sim os leitores. Porque nós não escrevemos para nós. Nós escrevemos para os leitores,
nós escrevemos para a história, nós escrevemos para a literatura, nós escrevemos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, a gente não tem propriedade intelectual, pode até a gente ter, por algum tempo, a propriedade material. Então, para finalizar, Anita, eu quero agradecer demais a sua análise. Fiquei muito lisonjeado e passei a dar muito mais valor ao que eu escrevi, não pelo que eu escrevi, mas pelo que você e a Luma, por exemplo, leu e confidenciou aqui. Obrigado. Era isso, presidente. Leandro. Boa noite, confrades e confreiras. Essas minhas palavras só para parabenizar o Lindenberg pela obra magnífica que escreveu essa obra da sua Lavra, Traição do Cangaço, e a confreira Anita pela magnífica resenha que fez do livro aí. Eu queria lembrar que uma vez eu vi num dos livros do Alcino Alves Costa, o saudoso Alcino, eu não lembro se foi no Verdades e Mentiras sobre o Angico, foi no Sertão de Lampião, que ele tem uma frase que ele diz assim: naquela época, o que mais acabava com a paz do sertanejo era cangaço, volante, seca e fuxico. E o nosso amigo Lindenberg Sena pegou essa nuance, né, dessas histórias e colocou de maneira muito bem feita nesse livro, sabendo que às vezes é uma situação extremamente difícil. Por exemplo, quem mais sofria na mão dos cangaceiros e das forças volantes era o pequeno proprietário de terra, que não tinha a quem pedir ajuda, né? Então, se o cara fazia a vontade do cangaceiro e mentia para as forças volantes, era um traidor das forças volantes. Mas se mentisse para o cangaceiro e ajudasse as forças volantes, estava lascado, era um traidor para os cangaceiros. Então, era uma situação extremamente difícil. E, muitas vezes, por trás de uma traição, existe a intenção, né? E nesse apanhado que o Lindenberg fez nesse livro, a grande maioria, dessas traições que ele relata lá, na verdade, foram intenções maldosas, intenções egoístas, intenções em que o indivíduo tenta se locupletar ou tirar vantagem com aquele ato de traição, né? Então, parabéns pelo livro, parabéns pela resenha e pela excelente reunião. Uma boa noite a todos, grande abraço. Célia. Não, eu queria parabenizar a Anita, não é? Adoro escutar ela falando, que ela fala com muita propriedade. E meu amigo Lindenberg, eu amo ele sabe que eu amo ele de coração, quero muito bem. Escreve com o coração também, né, as histórias, e sempre muito centrado no que ele faz, não é? E falando de traição, eu estou escrevendo 2 cordéis, um cordel com a biografia para a Conceição Caú, para a coletânea da Brás, e um cordel para a coletânea de Anita sobre a cangaceira Inacinha, a Maria Inácia do Gato. E falando das traições do cangaço, eu lendo aqui a história de Inacinha, é muito interessante que houve o gato que queria conviver com as duas, não é? Era casado com a Antônia Pereira e todas primas, né, da tribo Pancararé, e ele tinha um romance com a Maria Inácia, a Inacinha, e queria conviver com as duas, e por isso ele maltratava muito a esposa, não é? E a esposa chegou a Lampião e disse que não aguentava aqueles maus tratos do gato, e na surdina da noite fugiu para um lugar, para uma parentela que ele não a achasse, né? Não, e ele continuou no cangaço só com a Inacinha, e a Antônia desapareceu para não estar sofrendo. Não é? Então, a Antônia Pereira, ela não passou muito tempo no cangaço, não, mas ela quebrou uma regra do cangaço, que era a mulher não podia sair, né? Mas o gato com 2 bigamia, não é? Um caba cruel,
eu achei muito interessante essa traição do gato, do gato com as duas mulheres no cangaço, né? Trair a esposa com a Inacinha, companheira. Estou botando essa história no cordel, que tem um desfecho muito interessante, a Inacinha, né? Que ela conviveu com o gato, foi casado com o soldado carcereiro dela, o pé na tábua. Assim que saiu grávida da detenção, ela ficou viúva do soldado e casou-se com o primo, e viveu com o primo durante muito tempo da agricultura. E quando ela faleceu, que ela teve um câncer, se tratou em Paulo Afonso, quando ela faleceu, ela apareceu para o marido, dizendo que ele tirasse dela os dentes de ouro que tinha na boca dela. Essa história eu ainda estou investigando, que eu não sei se é verídica, que o marido dela, o último marido, né, fez uma aliança com esses dentes da cangaceira Inacinha. É muito interessante a história dela. Eu estou vendo se eu pesquiso bem para botar em um cordel, que vou botar na coletânea do GESEC, e a de Caú eu vou botar na da Braz, se Deus quiser. Deus abençoe, muito obrigada. Foi muito proveitosa a reunião hoje. Deus abençoe todos Célia, vocês. Oi. Célia, eu fiquei de mandar para você um texto que está no meu livro Floresta, uma Terra, um Povo, o segundo volume, sobre Conceição Caú. Já lhe mandei, viu? Sim, tá certo. Mas ela era fantástica. Tem muita coisa dela. Acabei de fantástica, cartunista fantástica, desenhista, tudo. A mulher era. Viu? Se você não viu lá diretamente no meu livro, está agora no seu WhatsApp. Acabei de colocar. Beleza. Okay? Beleza. Tá bom. Muito obrigada. Deus abençoe. Nada. Mas, Gilmar? É só para acrescentar, até para ajudar a Célia na feitura do cordel dela, Célia. Eu com o João, há uns 20 anos atrás, creio eu, a gente entrevistando o último marido de Inacinha. Eusébio. Foi até assim, até cômico, né? Quando ele fala de Inacinha, ele chora o tempo todo, sabe? Só que ele está casado com outra mulher. O que foi que aconteceu? Ele chorava tanto contando a história que a mulher quase que batia nele. Você é apaixonado até hoje por essa mulher. Não esquece, casou comigo, já está comigo há mais de... Foi uma coisa bem cômica. Então você pode aproveitar até Tem um muita pedacinho história, desse, viu? A Inacinha era uma danadinha. Pois é, um cara apaixonado, casado já há mais de 20 anos com essa mulher e falando da paixão da mulher e chorando. Uma coisa meio complicada. É claro que é difícil. Quem é viúvo sabe. Mas ela casou-se com o primo. Permanece, né? É verdade? Vale. Parabéns, Anitta, também. Aproveitando a oportunidade, Anitta, a Indeberg, os dois, pelo formidável livro, e a Anitta pela resenha muito bem feita, viu, Anitta? Parabéns. Indeberg. Só uma informação adicional aí para o meu confrade, a quem eu tanto admiro, Leandro, e, claro, todos os demais, a Anitta também. A gente escrevendo sobre traições, você vai perceber claramente que, principalmente, daquele homem rude do campo, o nordestino, os cangaceiros, que sempre vai estar ligado à traição, uma vingança. Então, nós estamos também, material, digamos, que sobrou das traições do cangaço, nós estamos também querendo escrever um livro nesse sentido, né? Vingança do cangaço, que na verdade vai estar, quer queira, quer não, entrelaçado com essas traições, porque grande parte das vinganças ocorridas na história da humanidade, como também no cangaço, advém de uma traição, ou pelo menos uma suposta traição, porque na verdade no cangaço a gente percebe que existem muitas pseudo-traições, né? Cangaceiros como o Lampião, como o Corisco, se alguém dissesse alguma coisa que fulano traiu ele não ia atrás da história, não. Para ele ali já tinha sido traído, e ele ia atrás e fazia a marmota que fizeram
ao nosso povo, ao povo nordestino, ao homem do campo de forma geral. Pois era isso, e agradecer demais, e mais uma vez, a Anitta, parabenizar também o meu confrade Gilmar, que me emociona diariamente com as suas crônicas que coloca no nosso WhatsApp. Parabéns, eu não estou vendo a hora de ver esse livro para comprar pelo menos uns 5, viu? Porque você tem futuro, meu irmão. Continue escrevendo, viu? Parabéns. Tá joia, Indebé. Não sei se vai ter tempo aí. Eu quero acrescentar aqui uma traição aqui dentro da minha família. Para a Vixe, sua Maria. próxima edição. Pode Você vai ser 2 apanhar, minutos cara. aí? Hein? Pode falar, João. Olha, eu vou contar bem didaticamente para a Indebeg pegar isso aqui. Foi o seguinte: na época da descoberta de Moreno, na época, a gente ficou muito tempo conversando com Dona Hilda, que era irmã de Duvinha. E a gente fez muitas visitas lá, né? E ela me contou um fato assim muito interessante do meu bisavô, chamado José Pinel, que inclusive ele era professor itinerante na zona rural. Ele ensinava as famílias abastadas da região, inclusive ele que ensinou tanto o Duvinho como a família toda. Era assim, naquela época ele ficava morando na casa da família e ensinava todo mundo a ler e escrever. Então ele fez isso em muitas fazendas na região de Glória. Aí foi o que aconteceu. Quando, na época que Duvinha entrou no cangaço, a família foi totalmente perseguida, que todos nós já sabemos da história, do sofrimento da família. E quando o pai dela foi levado para a Barra, que era vizinho lá do nosso povoado que nós nascemos, Olho d'Água, esse meu bisavô, ele tinha lá, na época, com a minha bisavó, um restaurante, que Glória... Na época, o Porto da Barra era onde atravessava o gado para os outros estados do Nordeste. Não existia ponte, não existia nada, atravessava na Barra, que era o local depois da Cachoeira de Paulo Afonso. Então, foi o que aconteceu. Quando a polícia foi interrogar o pai de Duvinha, o meu avô cometeu uma traição dessas traições assim ridículas, né, que um ser humano não deve cometer. Ele, como professor, ficou anos morando na casa. Quando chamaram ele para falar bem do pai de Duvinha, ele disse que não conhecia a família. Você está entendendo? Mas naquela época você ficava entre a cruz. E ele também era coiteiro de Lampião, viu? Coiteiro grande de Lampião. Só que ele ficava entre a cruz e a espada, né? Ficava no meio dos dois. E isso aí ocasionou assim uma coisa assim que me deixou muito triste, porque com esse fato dele não reconhecer um amigo dele que morou na casa dele, que ensinou os filhos, ele foi preso, torturado durante 24 horas, foi preso em Salvador, e lá na prisão em Salvador ele abriu a barriga dele com a faca para morrer. Ficou com as vísceras expostas dentro da cadeia. Imagina, naquela época, 1930, por aí, sem ter, né? Como o Leandro aí, médico, sabe que não tinha os recursos da medicina de hoje, ele escapou. Mas veio e morreu pouco tempo depois de desgosto. Então, foi o que aconteceu. Eu fiquei um tempo, né? Sem ir lá na Cadondeira, mas não foi pelo esse fato. Foi porque questão de coisa, ela mandou me chamar para me pedir desculpa porque me contou a história, achando que eu estava com raiva dela. Aí eu fui, voltei e disse, não, pelo contrário, eu fui traumatizado com essa história. Porque uma traição dessa, eu seria capaz até de colocar minha vida em jogo, mas eu não tinha feito, não. Infelizmente ele fez, mas ele também fez, eu expliquei, ele também fez exatamente para não morrer também, porque se ele dissesse que era amigo dele, provavelmente ele teria sido morto também pelas volantes, entendeu? É aquela história, né? Uma coisa meio complexa, né? Você não sabe de que lado vai ficar. Mas, assim, isso aí também foi uma de umas traições que depois eu posso escrever e mandar para você, assim, bem detalhadamente. Tá ok? Muito interessante. Vivendo e aprendendo. Bem, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa?
Posso, Presidente, posso dar uma palavra, Leonardo? Pode, Leandro. A história do Gilmar, me veio aqui essa reflexão, né? Realmente, assim, é aquilo que eu falei da intenção, né? Dos discípulos de Cristo, que inclusive está isso citado no livro do nosso amigo Lindenberg, né? Judas traiu Jesus e Pedro também. Pedro negou 3 vezes, né? Para livrar a pele, né? Então você vê, né? É aquela frase do Guimarães Rosa: no viver tudo cabe, meu amigo. Tem espaço para coisa boa e para coisa ruim. Por isso que a gente tem que, às vezes, cuidar muito bem o que está por trás da intenção. Se você precisa falar a verdade e falar a verdade vai humilhar alguém, é melhor você não falar. Não é verdade? Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, uma última informação. Eu estou, junto com a diretoria, fechando uma proposta de alteração no nosso estatuto. Eu acredito que ainda essa semana eu vou colocar no grupo do WhatsApp qual é a proposta de alteração, quais são os pontos que a gente está propondo alterar, ajustar, e vou dar um tempo para que vocês leiam, maturem, tirem dúvidas, e aí então eu marcarei uma assembleia para que sejam votadas as propostas. São diversas diversas alterações, algumas simplesmente ajustando, adequando o português, coisas simples, e outras mais complexas. As mais complexas dizem respeito às eleições para a diretoria. A proposta ela visa principalmente evitar que a academia chegue num determinado momento e não tenha candidatos à sua diretoria. Então, é uma proposta que é a principal nesse rol de alterações que a gente está propondo. Mas, como eu falei, ainda essa semana a gente vai publicar a ata da reunião de diretoria que estabelece cada proposta, são vários pontos, e, ao final, a gente leva à Assembleia e a maioria vai decidir. Como se trata de uma proposta de alteração do Estatuto, o quórum ele é qualificado, ele é bem maior do que as decisões normais que a gente toma nas nossas assembleias. De maneira que vai ter um horário especial nesse dia da votação. Eu vou provavelmente abrir a sala em torno de 19 horas e vou estender até aproximadamente 23 horas, às 23 horas. Mas não haverá necessidade do acadêmico permanecer por muito tempo. Entrando na sala, basta, como já vai ser divulgado com antecedência quais são os pontos de reforma, entrando, mesmo que não tenha ninguém, mas vai estar sendo gravada, o acadêmico poderá dizer: aprovo todas as propostas, só não os itens tais, tais e tais. Ok? Feito isso, pode sair da reunião, vai ficar registrado e, posteriormente, quando eu fechar
a gravação, eu vou passar devagarzinho e vou, nesse castigo, ver quantas pessoas votaram e quais foram os votos de cada um, para então contabilizar e ver o que é que foi aprovado ou não aprovado. Ok, pessoal? Então, aguardem e a gente se mantém ligados pelo WhatsApp. Boa noite a todos, a todas, e até o nosso próximo encontro. E um feliz Boa carnaval a todos com Deus. Deus abençoe, boa semana. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Feliz carnaval. Feliz carnaval. Quem gosta do frevo. Para todos vocês. Tchau, Alice.